Rádio São Luís, Sistema Gaúcho de Comunicação. A criatividade e diversidade da criação musical e poética do Rio Grande. Camperiando, um encontro com nossos artistas que fazem história. Camperiando. Apresentação: Luiz Oneide. Sabia que é possível escolher o campo visual dos seus óculos e tudo isso em tempo real? É isso mesmo! Com a nova tecnologia do Mercadão dos Óculos, você conhece todos os benefícios dos nossos produtos. As melhores lentes e tratamentos do mercado, tudo isso na hora da sua compra. Uma verdadeira experiência visual que vai fazer você rever a maneira de comprar óculos. Vá até o Mercadão mais próximo e conheça. Estamos iniciando aqui pela Rádio São Luís 100.9, também pelo YouTube da Rádio São Luís, mais uma edição do nosso Camperiando. E hoje nós vamos trazer uma figura importante na área musical. Ele é empresário, né? Mas a música também faz parte da sua vida, tanto é que vai fazer 60 anos de música. Mário Meira, satisfação, Mário. Tudo bem contigo? Bem, Luiz Oneide, e uma saudação aos teus ouvintes. Assim, uma saudação também deixo aos teus colegas, que são os proprietários dessa emissora, e os teus funcionários aqui, que são amigos da gente, e dizer, é uma honra, é um orgulho poder participar do Camperiando, um programa que eu gostei muito e muito oportuno para nossas missões aqui. Mário, tu és de Tiradentes, né? Na minha cidade natal, eu sou nascido em Almirante Tamandaré. Almirante Tamandaré. Distrito de Carazinho, na época que eu nasci. Depois se emancipou Tamandaré. Hoje é Almirante Tamandaré do Sul. Mas veio cedo para São Luís. Vim em ano 71 para cá. E adotou São Luís como a terra? 72. Eu trabalhava lá na exatoria estadual, era funcionário público no início. E daí saí da exatoria para trabalhar na Clayson. A Clayson é automotrizes, que hoje chamam New Holland. Sim. E aí ela abriu uma filial aqui. Quando abriu a filial, me mandaram para cá para mim gerenciar aqui, e eu fiquei até hoje. E aí tornou-se um missioneiro. Tornei. Mais um Tanto missioneiro. É que sabe da história das missões também. Veja, por saber um pouquinho da história, eu me considero um bom missioneiro e bem mais missioneiro que o são luisense. E mais antigo da minha terra. A minha terra lá pertinho de Passo Fundo, entre Carazinho e Passo Fundo, tem uma redução missioneira fundada pelo Padre Roque, que se chama Santa Teresa, da primeira fase das missões. Ele passou o rio, como fundou São Nicolau, em 1626, e fundou 18 reduções no Rio Grande do Sul, que na época não era Rio Grande do Sul, era a terra do Tape. Então, nós se consideramos também missionários, porque somos de uma redução. Depois, os bandeirantes vieram de São Paulo, expulsaram as 18 reduções, tiveram que ser abandonadas aqui. E na segunda fase depois, veja, 1687, a segunda fase inicia por São Borja. Então, São Borja é um dos primeiros dos 7 povos daí, aí ficou mais aqui na fronteira. Você estudou essa história para ser historiador ou para conversar com as pessoas? Não, aconteceu um episódio assim, Luiz Oneide. É bom as pessoas saberem. Para você se pôr de escritor, de compositor é escrever a música, uma música temática, é uma música missioneira que conta a história, temática missioneira. Você vai ter que conhecer a história, senão tu não consegue escrever. A tua escrita, teu verso é muito superficial, né? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, nosso amigo Mano Lima. Ele escreve e compõe versos maravilhosos. É impressionante o nível dos versos que ele faz sobre doma, sobre tropeiro. Mas ele é tropeiro. Conhece? Ele foi domador. Ele é da lida, então ele conhece. E se tu não conhecer, não pode botar no papel, porque então forçou nós no Colégio La Salle a conhecer a história do Rio Grande do Sul, para poder fazer música gaúcha. Então forçou a gente a conhecer. Nem tanto eu fiz música, fiz algumas ou não, e daí a gente não viveu da música, porque eu fui logo para o comércio, né? Mas ficou esse legado, tanto ficou. É que se te provocar nesse assunto, você fala tranquilamente. Eu
não é para me gavar, essa não tem. A gente é simples, a gente é humilde. Mas assim, ó, só para te dar ilustrar isso que tu está falando. O Luiz Carlos Borges é meu amigo do coração e pessoa que eu quero muito bem, os irmãos Borges, quero todos eles bem. Aí ele disse assim, eu digo mito da música, chamava Adelar Bertucci, né? O Oneide, eu não tive muita amizade com o Adelar, eu tive por causa do Luiz Carlos. O Luiz Carlos disse, o Adelar queria estudar a história das missões e queria saber a origem do gaúcho, da onde que vem o gaúcho. Porque eles sabem assim, depois do MTG para cá, todo mundo conhece a história do tradicionalismo. Mas eu queria saber antes do MTG. Aí o Luiz Carlos Borges disse para ele, lá em São Luís Gonzaga, vai ter que ficar lá uns 15 dias, eu te arrumo no meu sogro, que era o Camargo, o pai da Andressa, aqui, tu se hospeda lá e o Mário te dá uma linha de tempo, uma palestra devagarinho, em 15 dias ele te passa a origem do gaúcho e te passa a história das missões. Naquela época? Há pouco tempo agora, ele já tinha uma idade. E ele veio para São Luís e ficou comigo aqui, nós historiando, olhando, e ele tirando as dúvidas. Então eu fiz um trabalho assim para uma pessoa que é um fenômeno na música, são os que criaram a nossa música gaúcha, e depois do Pedro Raimundo. Pedro Raimundo foi o primeiro na música gaúcha, depois os Bertucci. Bom, empresário, o senhor veio, depois que saiu da classe, se tornou empresário, né? Continua até hoje exercendo essa função. Mas e a música começou contigo de que forma? Foi assim. Eu nasci em Tamandaré, no ano de 51. Em 59 eu comecei a tocar violão. Um irmão meu que faleceu teve câncer. Na verdade, nós perdemos ele com 25 anos. Mas ainda é doente, ele disse, Mário, vai ter um jeito de tu sair da roça. Porque a roça não tem futuro, segundo ele achava, porque hoje tem uma lavoura mecanizada, aí é diferente, mas a roça de enxada, sem água encanada, sem luz, essa roça não é para qualquer um. Aí ele disse, eu vou para o quartel, compro um violão e te trago com o soldo do quartel, te trago o violão. E trouxe. Te deu o violão? Me deu o violão e comecei a se integrar com os tocadores de violão para andar. Cantar eu já cantava. Então, no ano de 59, eu já estava tocando. Aí, no ano de 60, eu já tinha 9 anos de idade. 61, por exemplo, eu já estava contratando. Nós tínhamos um grupo de músicos de Tamandaré e nós contratava bailes, nós tocava baile. Porque na época era muito valorizado o músico, né? O músico não tinha assim CD, LP, essas coisas, não tinha. E não tinha luz nas comunidades do interior. E chegou os músicos, tem baile. Não chegou os músicos, não tem baile, né? Então eu comecei nessa época tocando baile, mas profissional. Daí eu saí de casa com 14 anos de idade e vivi só da música por conta própria. Comprei até um carro para mim, até que eu vivia bem. Pagava uma pensão, como quando vim para cá eu pagava a pensão ali diagonal com a igreja, Café Central. Então a gente viveu da música. Quando eu entrei na exatoria, ainda fiquei meio música e exatoria, por causa do exator lá. Daí eu saí, que fui para a classe, aí a classe me absorveu. Aí ela disse, Mário, tem que fazer toda a importação de automotriz, a importação das peças, tem que ir para Porto Paranaguá para liberar as notas e coisa. Mas daí tem que... Aí você foi a música. Você foi a música. E a música você foi também esse lado de poder estudar. Daí eu parei com os estudos. Desculpe. E eu parei com os estudos porque a firma exigiu noite e dia quase. Mas que idade tu tinhas então? Eu estava com 21 anos quando vim para cá. E aí parou com os estudos. Parei. Eu me formei aqui técnico em contabilidade ainda. Depois desse período? Depois. Mas você chegou a formar um grupo musical aqui em São Luís? Aqui em São Luís não. Aqui a gente já estava mais na firma do que na música. Eu já estava saindo. Eu vendi o meu equipamento musical, que era um bom equipamento, para o Nenê Guedes, parte para o Jacó Rosa. Isso quando eu cheguei aqui. Tá, mas e como é que era a tua atividade musical aqui em São Luís, que você é tão integrado e as pessoas têm tanto respeito por ti? Sim. Isso é uma coisa assim, ó. Eu não sei o porquê, é que existe uma troca.
os músicos, eu quero dizer, são muitos amigos. Parece que existe uma irmandade, um compromisso de autoajuda entre eles. Isso na comida, na roupa, na ideia. Quando um tem uma dificuldade de fazer, eu digo, Mário, eu queria que tu me ajudasse. Eu fiz uma música e não consigo fechar essa volta aqui. Aí eu ajudava, eu nunca neguei. E eu acho que é por aí que acontece esse meio de ficar conhecido. E eu tive... Porque eu estudei no Colégio La Salle. Eu fiz um grupo lá em Carazinho, a convite do Colégio La Salle. É um colégio grande. Tinha em Celular, tinha um colégio desse. Então, ali eu aprendi música, harmonias e coisas. E ali, eu, com o irmão João lá, aprendi muito ali. Então, as dificuldades que amigos meus, colegas meus tinham, eu passava. Eu nunca neguei de passar. Foi ali que você aprendeu harpa também? Foi que comecei a harpa. Só que a harpa do Colégio La Salle era igual a da OSPA. A harpa da OSPA é uma harpa muito cara. São de pedais. Então, não é essa harpa comum que eu uso. E eu tenteava a harpa lá no colégio, mas isso emprestado ali na sede. A harpa era muito pesada. E aí depois, agora, quando a gente teve condições de ter mais um pouquinho de tempo, aí eu fui ao Paraguai. Então a tua harpa é paraguaia. Fui ao Paraguai e trouxe uma dali. É a harpa paraguaia. E qual é a tua relação com o Paraguai, com a música paraguaia? É por gostar muito da harpa. E aí, aquilo que tu disse, a integração de músicos, através de um amigo, do outro amigo, um sabe que tu toca um pouquinho, vem pedir uma coisa, e vai se tornando uma rede. Eu tenho uma rede de amigos no Paraguai e na Argentina que fico até impressionado. Hoje, ia para a praia um argentino que toca sax, que lá na Argentina tem, no município, tem a Banda Folclórica Municipal. Eles são concursados para música e ganham por mês só para tocar. E tem também lá, já é no estado, a polícia, deixa eu dizer, a polícia é a banda marcial da Polícia Civil, ou da polícia, esta outra, da penitenciária, tem uma coisa assim, ó, é o que cuida da penitenciária, seria aqui para nós seria esse rapaz que lida na penitenciária aqui, como é que chama? Agente penitenciário. Agente penitenciário. Então, esse pessoal lá tem uma banda marcial de 100 e poucos integrantes. E essa banda marcial atua na comunidade e os integrantes dela são só músicos concursados, ganham para tocar. Aqui no Brasil não tem isso, os músicos não têm esse emprego. É verdade. Estou conversando com o Mário Meira, aqui no microfone da Rádio São Luís, também no YouTube. Mário, para fechar esse primeiro bloco, o que você sugere para a gente ouvir? Nós vamos escutar, então, que tu falou harpa, eu penso em abrir com a harpa, que é diferente. Despertar Nativo, do folclore paraguaio, que eu gravei. Em harpa, eu na harpa, o violão é do Juca Tigre, o contrabaixo é do Desiderinho, e o Lila que está produzindo para nós, então vamos escutar esse tema.
Sabia que é possível escolher o campo visual dos seus óculos e tudo isso em tempo real? É isso mesmo! Com a nova tecnologia do Mercadão dos Óculos, você conhece todos os benefícios dos nossos produtos. As melhores lentes e tratamentos do mercado, tudo isso na hora da sua compra. Uma verdadeira experiência visual que vai fazer você rever a maneira de comprar óculos. Vá até o Mercadão mais próximo e conheça. Traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Voltamos a apresentar o nosso Camperiando aqui pela Rádio São Luís, também pelo 100.9 e pelo YouTube da Rádio São Luís. Estou conversando hoje aqui no Camperiando com Mário Meira. Mário, você também foi articulador, né, da Mostra da Arte Missioneira, este evento que a gente sonha no resgate. O que dá para a gente falar um pouco da mostra? Qual é a tua expectativa? Volta ou não volta? Luiz Oneide, eu acho que São Luís Gonzaga tem um patrimônio que é importante destacar. Esse patrimônio imaterial, esse patrimônio cultural, esse patrimônio artístico, porque vale também isso aí. A mostra de medo de cair em mãos particulares e não representar direito a música crioula, missioneira, dessas pessoas que fazem música por aqui, houve um momento que foi passado para uma lei municipal para que ficasse em domínio público, para que não, então, se permanecesse. O Canto de Sete Povos também vou incluir aí. Também é uma lei municipal. Essa lei existe, ainda estava vigorando. Ninguém revogou a mostra e nem a Canto de Sete Povos. No entanto, a gente nota que prefeitos ou administradores ou o pessoal ligado à cultura, conforme a pessoa, não interessa. Ele não faz nada contra, mas também deixa de lado e cria um novo evento. Até para mostrar uma identidade própria, às vezes, que é importante, não sou contra. Mas o problema é que eu acho que foi passado para uma lei. É da máquina pública. Então se faça o intendente, o prefeito, chama a reunião com a Câmara de Vereadores. Olha, tem uma lei aí, vamos revogar. Não serve mais. A Mostra Arte Missioneira faz uma avaliação e revoga isso, então, para sair para outra linha, né? E aí o grupo talvez pudesse assumir, um grupo até que preocupado com a cultura, né? Ou então fizesse assim, vamos chamar a entidade cultural A, B e C, e faz um convênio público-privado para não sair da prefeitura, então, que foi um momento que decidiram botar na prefeitura. E essa entidade cultural realiza essa mostra. Quando foi para... Nós já estávamos preocupados com isso, e é meu amigo do coração, meu irmãozão de todos os momentos, o Jorge Guedes. O Jorge Guedes disse, Mário, nós temos que fazer alguma coisa nessa mostra. Ou ela sai, ou então nós vamos pegar pelo CGC nosso, e nós vamos realizar. Eu digo, vamos. E ele foi pedir para realizar a mostra, fazer uma parceria público-privada. E vamos assim, na época seria Vânia Moraes Guedes, Produções Artísticas, faria a mostra, nós junto com o Jorge, uma turma para ajudar o Jorge. E ele precisava, ele estava com as crianças crescendo, e daí fomos, e ele se dirigiu até alguém, não sei quem, da mostra, da máquina pública. Aí disseram, não, nós não podemos ceder, isso é uma lei, Sim, mas não pode ceder, mas não faz. Aí que nós criamos, junto com ele, o chamameceiro. Ele veio bem aborrecido uma noite e disse, Mário, vem cá. Ele contou essa história, que comprou um garrafão de vinho e te chamou. Isso, nem era um garrafão, ele exagerou, mas eram 2 litros daquelas... Ele comprou um vinho muito... Eu vou usar com ele. Ele comprou um vinho muito simples, muito barato, eu acho, para sair mais barato. Deve ter 2 litros dentro de um pet de 2 litros, aquela de Coca-Cola, assim. E daí chegamos lá e disse, Mas tomaram o vinho? Tomamos devagar. Eu não tomo. Luiz Oneide, nunca tomei, para dar um contraponto ao músico que na época tocava a troco de comida e bebida. Eu nunca tomei.
para não tomar nada. Nunca tomei nada, nem comi. Eu disse, ó, é tanto, o senhor me paga. Eu compro a bebida que eu quero depois. Até hoje o senhor só toma refrigerante, né? Até água e refrigerante. É verdade. Viu, então, tá, mas e aí, então, voltando. Este Canto dos Sete Povos, esta mostra, não pode realizar, o povo está pedindo, eu sei que tem os artistas precisam desse espaço. Né? Então a gente tem que ir ali em Santo Ângelo, tem o canto... Eu vi... Então que faça uma parceria público-privada. Quem me contou foi o Adriano Melo, e ele me contou, disse que estão se reunindo os artistas e vão colocar uns ônibus na frente da prefeitura. Ou faça ou dão o direito para os músicos fazer. É a nossa ideia também, ou faça, ou então tire da prefeitura. Então assim, ó, nós não queremos, isso não presta, não serve para nada, pois então tá, então, vamos dizer, revoga-se essa lei, porque assim, ó, é a lei. Fica 100 mil do orçamento do município, no meu tempo, para cá, ali, agora eu não sei mais, eu não vou falar atual. E fica no orçamento, é obrigatório constar no orçamento. Mostra da arte missioneira, 100 mil reais, vamos dizer assim. O que acontece? Não faz ela e pega 10 mil daquela rúbrica e paga 7 de setembro desfile, o som do Semana Farroupilha, a Semana do Município, um show, e aí vai jogando aquele dinheiro e transfere, e não realiza ela. Então, daquele dinheiro continua na cultura, tá certo? Só que a mostra fica... E eu ouvi falar que vai acontecer, poderá acontecer este ano, o ano que vem, o Canto dos Sete Povos, e não a mostra. Já é uma coisa, né? A dona Irene Notajá, como eu quero elogiar ela lutou para realizar. Não conseguiu, eu acho, mas ela lutou. Então é muito importante que os eventos continuem, porque os músicos precisam desse espaço. E a Associação São Luizense de Músicos, que foi fundada, o senhor estava junto, inclusive, como é que ela está? Está andando bem, eu estou junto, e é uma luta dela também, mas ela precisa essa união. Ela precisa dessa união, então, da associação. A associação não cobra mensalidade de ninguém, e está representando sempre a classe dos músicos, né? Sempre está. Está indicando algum prêmio, alguma coisa aqui, alguma coisa ali, e reivindicando uma coisa, outra, e assim ela está atuando. Quando o senhor foi prefeito, vice-prefeito, o senhor chegou a levantar a quantia de músicos que tinha aqui em São Luís? Levantamos. Quanto tinha na época? Porque nós levantamos a Associação dos Músicos. O músico que canta, o músico que toca, só toca, o músico que toca, canta, ou da poesia, ou da pajada, ou da trova, sabe? Tem muita, chega a 300 pessoas assim, que vivem dela, da música, mas que também são músicos e que não vivem dela, tem outra atividade, mas não deixam de ser músicos igual. Então, é complicado isso aí. Chega a 300, na época chegava a 300. Impressionante, deve ter aumentado, porque tem uma... Porque você tinha crianças, nova, né? Tu tem crianças, tu tem moças, tu tem rapazes, tu tem os velhos, né? Eu sei que toda vez que o artista busca alguma informação, ele socorre a você. Qual é o pedido que eles te fazem? Qual é essa relação que tu tens com eles? Esse é um pedido primeiro, que não encontram contratos para atuar aqui em São Luís Gonzaga. A gente nota que tem gente aqui que eu vou te dizer que poucas atuações são contratadas para atuar em São Luís Gonzaga. Tem, esse para São Luís, sempre contratos gente aqui, tem contratos, mas para viver não daria. Então tem que atuar fora. Então, essa é uma dos pedidos. A outra que eles pedem é assim, que seja bem olhado essa questão do músico São Luís, que tem um espaço, mas remunerado. Porque a gente nota que as instituições de São Luís, que eles reclamam muito, quando é assim, nós vamos fazer tal coisa e precisamos cantores vir, porque é comemoração, por exemplo, do tal lá e uma comemoração, um evento importante. Só não tem cachê. Aí de graça serve os de São Luís. Quando tem um dinheirinho, aí traz de fora, porque precisa dar público no retorno. E os de São Luís não dá, porque realmente isso é assim. Por exemplo, eu vou a Chapecó, faço lá em Chapecó já 3 apresentações, no mesmo lugar, repetindo o que a gente fez lá, porque o pessoal quer de novo. Aqui não faço, eu não repito 2 aqui.
Lá o senhor é sensação, aqui o senhor é o Mário. Aqui não tem valor nenhum. Então tem esse problema da casa. E assim com eles, vem de lá para cá. Isso é normal. Mas falando em reclamações, essa é uma das reclamações dos músicos. Agora os nossos músicos estão fazendo sucesso por aí para fora também, né? Então, muito de São Luís faz muito sucesso para fora. Acho que é o melhor momento, né? É um dos melhores momentos. O Jorge Guedes hoje é um valor tremendo. Mano Lima, Pedro Hortaça, Chiru Missioneiro. Esses são pessoas que estão de domínio público já. Estão cobrando seus de 20 a 30 mil cada um aí, e não basta disso. É impressionante, né? Ei, Mário, mas assim, quando tu foi prefeito ou vice-prefeito, primeiro tu foi vice-prefeito, depois tu passou a ser prefeito, você sente que poderia ter feito mais em prol da categoria, em prol da cultura, ou não conseguiu? Não, eu acho que nós avançamos muito. Nós queríamos o chamameceiro com o Jorge. Foi 6 edições importantíssimas a nível internacional. Né? Em lugar, vamos dizer, da mostra. Mas a mostra nós não deixamos de lado, nós realizamos elas aqui. E o Canto de Sete Povos, eu tive envolvido, dos 3 que foi feito, 2 eu tive envolvido, o primeiro não. Então a gente fez bastante pela a música, pela cultura. Nosso carnaval, que a gente não é nosso, assim, mas as pessoas gostavam, as escolas aqui, nós fizemos 4 anos aqui, os 4 tinham na prefeitura, eu fiz todos, depois tivemos de novo, e inclusive um ano nós fomos para desfilar em Porto Alegre. Né? Fomos lá, as missões desfilaram. Das 7 escolas de Porto Alegre, nós conseguimos botar os 7 cidades, cada uma falando do seu tema, de cada uma, né? Então eu acho que foi feito bastante coisa nesse sentido. E a mostra foi feita, eu já disse. Aí, quando a gente saiu, fizemos uma na Argentina, a outra no Paraguai, São Inácio Iguaçu. Aí ela fez São Luís nunca mais fez, parou. Depois, no próximo intervalo, eu quero falar um pouco do conhecimento que você tem dos músicos de missioneiros, dos músicos do Paraguai, que você falou, dos argentinos, que você tem uma relação muito grande, qual a importância deles para a nossa cultura também. Sim. Mas isso depois do intervalo, porque agora eu vou pedir que você anuncie mais uma música. Eu quero mostrar uma música aqui que eu fiz com o João Ribeiro. O João Ribeiro é pessoa que trabalha aqui na Rádio São Luís, né? Um grande amigo que a gente tem há anos, crioulo ali da Jaguari, da Santiago. E nós fizemos assim, registrando. Nós não estamos mostrando, reclamando a lavoura que chegou e que o gado saiu. Não é a reclamação e nem protesto contra ninguém. É registrando o que aconteceu. Então se chama apiando do cavalo. Porque o peão que trabalhava na lavoura, na fazenda, tropeando o gado, ele não consegue passar para a automotriz, nem para o trator, ele mesmo, porque ele não entende o computador, ele não entende essas coisas modernas, ele só sabia lidar com o gado. Então ele teve que ser praticamente extinto, o tropeiro também, o caminhão substitui, nem o mesmo não vai dirigir caminhão. Então nós registramos isso aí, se chama Apiando do Cavalo, de minha autoria, com o João Ribeiro. Os campos do Rincão estão sem vida, feridos em sua alma e essência, pela fúria dos tratores e pesticidas, morrem aos poucos as raízes da querência. Não se vê tropeiro rumo à fronteira, nem rodeios com pialos debolcados. O fulgor das gauchadas campeiras, as castrações e as domas de cavalo, os galpões, as mangueiras e os bretes abrigam uma saudade abandonados, e os tauras no entorno dos seus fletes, ao
si do Pampa Colorado. O campeiro perdeu o posto e o penhor. Foi aos poucos da estância despachado, alheio aos tempos modernos e ao computador. Sem valor foi apiando do cavalo. Como será o rincão em novos tempos para os piás que virão depois de nós? Se o chão sangra abandono e lamento na terrunha herança recebida dos avós, os galpões, as mangueiras e os bretes abrigam uma saudade abandonados, e os tauras no entorno dos seus fletes ausentaram-se do Pampa Colorado. E os tauras no entorno dos seus fletes ausentaram-se do Pampa Colorado. Sabia que é possível escolher o campo visual dos seus óculos e tudo isso em tempo real? É isso mesmo! Com a nova tecnologia do Mercadão dos Óculos, você conhece todos os benefícios dos nossos produtos, as melhores lentes e tratamentos do mercado, tudo isso na hora da sua compra. Uma verdadeira experiência visual que vai fazer você rever a maneira de comprar óculos. Vá até o Mercadão mais próximo e conheça! Traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Voltamos a apresentar o Camperiando aqui pela 100.9, nosso terceiro e último bloco. Hoje estamos camperiando aqui com Mário Meira. 60 anos de música. Vai ter festa, Mário, este ano? Vai ter. Assim, ó, Lisoneide, eu acho que os meus amigos pediram para registrar e minha família, nós vamos registrar isso aí. Eu estou fazendo eu vou dizer uma revista simples, mas com foto, e no rodapé da foto, o momento que tive em tal lugar, com fulano de tal, com fulano de tal, aonde a gente participou na vida. Vai ser ilustrado em fotos. Muita gente não tem fotos. Antigamente, principalmente, a foto era preto e branco e não era fácil achar um fotógrafo. Nos anos 59, 60, era difícil uma fotografia. Tinha que revelar aquelas coisas todas. Mas agora já ficou mais fácil para o final aí. Então eu estou fazendo essa revista. Dentro dessa revista vai um CD. É um CD que não se usa mais, mas vai como uma lembrança ali dentro, né? De 10 músicas, né, com os amigos, que eu já tenho bastante músicas feitas. E tem uma parceria grande, é muito grande, as pessoas que estão comigo, me ajudando. Então, a gente vai fazer num local público, vai ter que... Eu não posso patrocinar um jantar, por exemplo, assim, porque não tem condições. É muita amizade. Vem um bloco, por exemplo, da Argentina, do Paraguai, e claro, esses aí, aqueles que me participaram, vou ter que não cobrar. Mas cada um pagar o seu jantar e um pouquinho a mais para a gente pagar as despesas de quem vem,
tocar com a gente. E eu vou fazer um jantar e lançar essa revistinha, entregar já essa revistinha, e registrar, está registrado, né? Não tem... Pois eu imagino, né, a relação que tu tens com os músicos de São Luís, com os do Paraguai, com os da Argentina. Vai ser uma amostra. Sim, é muito grande, porque... E penas que a gente já não encontra mais, muitos amigos já morreram, né, já se foram. Eu me lembro do Tia Lói Jara, que sempre tocou comigo. E esse era teu aqui na Rádio São Luís, aqui na Rádio São Luís, tivemos com Alcides Figueiredo, um encontro maravilhoso, aí fizemos encontros assim. A gente não tem registro, tem foto, às vezes, falta assim. Mas então eu te dizia que muita gente já ficou no caminho. O Adelar Bertucci mesmo. Mas tem tantos que ainda estão. Raulito Barbosa, lá na França. Tem que vir. Né? Então a gente quer que venham essas pessoas. Ali na Argentina tem o Juan Pico Núñez, que atualmente estamos tocando junto. E então ali eles vêm muita gente dali. Certa feita, quando você fazia um programa aqui na rádio, eu recordo que você instalava a balança lá por Bossoroca e à noite fazia um programa e o pessoal lá do fundo da grota, como se diz, Isso. né? Iam lá para assistir a gravação do programa, tocar. Como é que é essa relação de trabalho profissional com o campo e também com a música para esse pessoal? Como é que eu vou te dizer? Nós produzimos balança aqui, eletrônicas hoje, eu e meu neto, e temos 2 funcionários, e vendemos para todo o Rio Grande do Sul. E resolvemos problemas de balança eletrônica. Eu sou técnico autorizado do Imetro. Então, precisa muito dessa assistência. E a gente vive disso, claro. A música, você está trabalhando lá no campo, na fazenda, sempre no chegar já uma pessoa já te conhece porque te escutou no rádio. Tá, mas daí tu leva o instrumento já? Não levo. Mas os caras arrumam um violão, arrumam um gaita e já chamam não sei quem. Não, nós vamos fazer um churrasco aí, ó. Aí termina o serviço, vamos passar para lá. Não deixam de registrar e amarrar a gente lá para comer uma carne com eles e tocar alguma coisa, dizer uma poesia que seja. Mas esse é o lado bom da vida, É o né? lado bom. Eu estou aposentado faz tempo, então eu estou levando a vida assim. Nós estamos trabalhando no campo, que não é uma agenda muito apertada, é folgado. Tirou o pé do acelerador um pouco? Tirei o pé do acelerador. E faço aquilo que dá para fazer. E junto vamos marcando esses encontros. Né? É por aí. Bem difícil de administrar. Porque tem uma coisa, Luiz, a música atrapalha a empresa. E a empresa atrapalha a música. Como assim? Assim, ó, o ideal era ser ou só empresário ou só músico. Porque se você vai fazer música junto com a empresa precisa ter, mas tu tem que ir num encontro, numa reunião, é complicado. Aí tu tem que se dividir. Por isso que você nunca entrou num grupo musical. Não dá. Mas você fazia música de harpa com o Jarbas Nadal e nas Mas apresentações, continuo. Como é que é esse projeto? Nós temos uma parceria assim, ó. Por exemplo, hoje, essa semana, eu estou contratando uma atuação nossa, minha e demais meus parceiros, que alguns eu pego, nem todos, depende do contrato, para a reunião dos agrônomos do Rio Grande do Sul em São Miguel. Aí a Associação dos Médicos do Rio Grande do Sul está a fazer em São Miguel, porque os hotéis de São Miguel reúnem esses momentos. Aí contratam nós. Então um dia eu cheguei nos médicos ali de São Miguel, estava o doutor Luiz Carlos e a dona Regina, muito querido. Mas olha, cantamos junto com eles, lá participamos junto. Uma noite maravilhosa com os médicos. E tem as empresas que são grandes, elas reúnem os seus funcionários num local assim, onde pernoito, tem jantar, tem almoço e tem esse encontro de fim de ano. Então nós atuamos, né? E eu atuo para as prefeituras. Na São Miguel também foi quase 5 edições e que eu fiz a contagem regressiva dentro das ruínas. Das 10 horas tem a missa, depois das 10 horas eles entregam para nós os palcos, para nós fazer o show musical, até à meia-noite. À meia-noite nós fizemos a contagem regressiva e daí tem os fogos de artifício. Isso é um pacote que eles cobram para fazer o fim de ano, a virada de ano em São Miguel das Missões. Caibaté, final do ano, muita harpa. Natal, principalmente, Caibaté já me contratou umas 5 vezes, na praça.
E a gente sempre foi bem. Então chegou um ponto que eu disse, mas de novo em São Miguel, mas é 5 vezes para lá, mas é o local que tem turista lá, né? O turista não é sempre o mesmo, né? Não é o mesmo, não é o mesmo. O local mas não é o mesmo turista. Exato. Então, essa atuação, nós estamos atuando. Aqui, por exemplo, eu tenho grandes amigos como o Azir Costa Weber, ele faz uma reunião, sei lá, de aniversário, de casamento, ele já contrata nós para... E assim por diante. Não é assim de público, mas é de pessoas privadas. Você também está envolvido com o Instituto Histórico Geográfico, né? Que foi criado na Mostra, inclusive, né? Foi criado na Mostra. Eu faço parte, estou atuando. Eu estou atuando para ajudar a pedido da dona Ana Olívia. A minha senhora Maria Inês é vice-presidente do Instituto hoje. E o Instituto, não por nós estar lá, não. Por a gente conseguir agregar pessoas. A gente busca. E nessa busca, a gente, graças a Deus, tive sucesso. Nessa busca, hoje o Instituto ocupa um prédio de 2 pisos inteiros e tem lá por exemplo, a memória de São Luís está lá. O museu não tem o que o Instituto tem, o Instituto tem. Então, a memória de São Luís, a história de São Luís, do Rio Grande e talvez um pouco do Brasil, é o Instituto Histórico. Está lá. Tanto que, Luiz Oneide, eu te sugiro, falando em cultura, entrevista uma hora dessa a dona Ana Olívia, que é a nossa presidente. Faz ela te mostrar o que vai ser inaugurado logo, em breve, agora, abril, quem sabe. Uma casa réplica onde morava um índio, uma casa da São Luís Gonzaga, daquele tempo missioneiro, não é São Luís português agora, brasileiro, São Luís espanhol. Uma casa que está pronta, a casa já, e dentro vai ter uma mesa grande, que ocupa metade da casa quase, e as pessoas vão visitar, vai ser um ponto turístico para São Luís, onde tem uma maquete da antiga São Luís de Gonzaga. Antiga São Luís de Gonzaga. Não a São Luís atual, a velha São Luís Gonzaga, que foi fundada em 1687. Veja que Porto Alegre não existia, São Luís era uma cidade antiga. Então, ali vai estar São Luís Gonzaga reproduzido pelo nosso querido amigo Vinícius Ribeiro, que ganhou a licitação. Então, eu acho importante, uma hora dessa, fazer uma visita, fazer uma entrevista e olhar os ambientes que tem organizado dentro do Instituto Histórico. Esse realmente guarda a memória de São Luís ali. Mário, nós poderíamos falar ainda muita coisa, né? Não falamos do CPE, né? Ainda. Mas... É verdade. Eu fico meio perdido. Eu quero pedir desculpa porque eu estava com um pouquinho de tosse hoje. E o teu programa exigia que a gente estivesse bem. E exigia que tivesse uma pauta, mas nós não fizemos uma pauta nenhuma, então estamos fazendo de improviso. Se nós fizéssemos uma pauta, nós íamos ocupar a manhã toda, né? Daí não dá, realmente. Mesmo assim, nós ocupamos todo o tempo, tivemos que resumir o nosso... Mas é que nós vamos nos encontrar mais vezes ainda. Quero parabenizar você, Luiz Oneide, a Evelise, pelo trabalho que vem fazendo no Camperiando. Eu sou fã número 1. Eu estou sempre escutando, porque a ansiedade do músico, a ânsia do músico, a mágoa do músico, quem sabe, né? Ou o agradecimento do músico, ele gosta de dizer, ele teria que ter um espaço. E o teu espaço, eu vejo que as pessoas conseguem se expressar nele. E positivamente. Porque quando ele é contratado para tocar, né? Ele não tem que conversar nada. Não pode, até se ele conversar, o público já começa a resmungar. Resmungar, né? O vaiar, inclusive. E aqui não, aqui o que ele menos tem que fazer é tocar, né? Aqui ele tem que conversar mesmo, contar um pouco da história dele. Eu acho importante esse espaço, muito importante. Porque para chegar ao auge de uma carreira, no momento, ele tem que lutar, né? Tem que lutar, tem que buscar a vida toda, buscando o que precisa, o que não precisa. O companheirismo, a música precisa de companheiro. E a música é uma família. Tu precisa ver, um músico se autoajuda, entre eles se ajuda. Porque o músico começa e vem do nada. A opção da música, ele nasce praticamente numa situação que ele não pode se formar médico, não pode se formar dentista, não teve uma formação profissional nenhuma. E ele não quer ficar mais numa lavoura, numa roça, ou numa família pobre, que às vezes precisa, né, mais coisa, e ele tem uma ansiedade. Na música ele vê uma porta, e se atraca a se dedicar. Aqueles que se dedicam e vencem na música. E uns se dão bem, outros nem tanto, né? Nem tanto.
Mário, então, para fechar, o que tu sugeres para nós ouvir? Eu vou sugerir assim, mais uma música agora, gravada ao vivo, de uma atuação, porque eu estou mostrando aqui aquilo que tu me perguntou agora. Ao vivo de uma atuação que a Rádio São Luís esteve em Poçadas e gravou a minha apresentação lá. Então, eu fiz lá com o bandoneão do Juan Pico Nunes, que atualmente nós estamos trabalhando junto. Lá, aqui também, eu vou trazer ele para cá. E esse moço, ele viaja por todo o Brasil. Hermanos Nunes, eles viajam por todo o mundo, eu queria dizer, e disse mal, inclusive no Brasil. E ele toca comigo. Então lá nós fizemos um pequeno show, só eu e ele, num palco, e o Carlos Ramão estava lá a pedido da Rádio São Luís e gravou na mesa aquela que vai para o som lá na frente. Ele pegou um cabinho ali e gravou. Então eu vou mostrar essa gravação em homenagem à tua rádio, é uma maneira de eu agradecer à Rádio São Luís, a você, a Evelise também. O tema se chama Alma Guarani, que é o sentimento que desse povo morto, esses índios foram mortos na guerra aí, e ficou então esta alma guarani vagando por aqui. A raça vive ainda, nós somos todos da mesma raça, principalmente a minha mãe, a minha avó era índia. E ficou então essa alma guarani que perdura nesse solo aqui, nessa região. Com Mário Meira aqui na 100.9, um abraço e até a próxima oportunidade. Raza del Guayaquil, la selva no te ha olvidado. Tu alma guaraní perdura en el suelo amado, y desde el verdor del monte natal la brisa sutil y el tiempo estival nos vuelve a traer tu voz secular. Es la misma que ayer echara a volar al viento, cuitas de un querer con un nativo acento. Es la voz racial que no morirá, mientras que el pisol le alumbra acá, su pena y su amor convierta en cantar. Alma guaraní, quietud de los naranjales. Alma guaraní, lamento de los yerbales. Vibra tu tradición en la luz y en la flor, lo mismo que el manantial, sin ningún rumor aflorando va, y riego ya me bendiciendo está. Alma guaraní, la heredad natal. Raza guaraní, quietud de los naranjales. Alma guaraní, lamento de los yerbales. Vibra tu tradición en la luz y en la flor, lo mismo que el mar.